do Senhor? Vamos ver se nós conseguimos chegar ao final e o Senhor nos dá a graça para conduzir esta palavra segundo a vontade dEle, em nome do Senhor Jesus. E nós vemos no livro de Jeremias, no livro de Juízes, então, essa passagem maravilhosa, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E nós sabemos, nós estudamos uma dessas terças-feiras de estudos da palavra de Deus, os filisteus, eles são aqueles inimigos do povo de Israel. O povo de Israel, eles já entraram na terra prometida. Eles já adquiriram a bênção de Deus, a bênção do Senhor. Olha que situação, amados. O povo tem uma vida de sofrimento, de dor, de angústia, de açoites, de escravidão. Aí o Senhor então prepara seu servo Moisés, depois na sequência Josué, para que libertasse o povo desse sofrimento, libertasse o povo daquela escravidão. E o povo então, eles entram na terra prometida, eles já estão naquela terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil, porque Deus havia dado nas mãos deles. Agora imagina só, a gente recebe de Deus uma bênção, recebe de Deus uma vitória, já estamos com a vitória nas mãos. O Senhor então, Ele não volta atrás. Aí de repente a gente então, poxa, eu estou abençoado mesmo, eu começo a andar conforme a minha própria vontade, conforme o meu próprio querer, mas a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. A minha vontade nem sempre é a vontade do Senhor. O meu querer não é o querer do Senhor. E o povo de Israel, eles já estavam com a bênção nas mãos, eles começaram a andar de qualquer maneira, de qualquer forma, segundo o que bem parecia ao seu coração. Mas diante de Deus, começou então a desagradar, não estava agradável ao Senhor. Então o Senhor havia os filisteus que eram os inimigos, que queriam roubar a bênção deles, roubar a vitória daquele povo, roubar a vitória, roubar a bênção, assim como o inimigo quer roubar a minha vitória, quer roubar a sua vitória, roubar a minha bênção, roubar a minha bênção. Os filisteus são os inimigos do povo de Israel. E o povo de Israel então foi entregue nas mãos dos inimigos. O Senhor simplesmente, o Senhor estava ali com seu braço forte, com sua mão forte, protegendo, guardando, livrando, abençoando o povo de Israel. E o povo de Israel então volta a fazer a sua própria vontade e deixar a vontade do Senhor. Então o Senhor simplesmente, Ele se ausenta. E quando o Senhor se ausenta da nossa vida, quando o Senhor se ausenta do nosso ser, Ele então praticamente Ele entrega a vida da gente na mão dos nossos inimigos. E eu digo para mim, digo para você, digo para nós nessa noite, amados, eu tenho certeza que você sabe quem é seu inimigo. Eu tenho certeza que eu sei quem são os meus inimigos, que eu luto dia após dia, que eu tento vencer dia após dia, os meus próprios desejos, a minha própria vontade, a minha própria carne, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente então está coberto pela graça de Deus, pela bênção de Deus. O Senhor nos protege, nos livra, nos guarda e nos abençoa. Já estamos abençoados, somos mais abençoados ainda. E então, amados irmãos, o povo começa a fazer aquilo que bem lhe parecia, mas mal aos olhos do Senhor. Podia parecer bem ao povo, mas era mal aos olhos do Senhor. O Senhor não via aquilo conforme aquilo que Ele tinha prometido, não via aquilo conforme era a vontade dEle, aquilo que Ele queria para o povo dEle. E o povo dEle então começou a se desviar pelo caminho, começou a se desviar pela jornada, e por 40 anos eles voltaram então a viver uma vida de perseguição, porque os inimigos já tinham autoridade, já tinham roubado parte daquilo que era deles. Eles estavam com a vitória, eles passaram a entregar a vitória na mão dos inimigos que eram os filisteus. Mas o Senhor nosso Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, o Senhor olha no meio do povo, o Senhor olha no meio da igreja, como está olhando nessa noite, e vê a vida de um homem, vê a vida de uma mulher, e Ele fala assim: poxa vida, na vida deste homem, na vida desta mulher, eu posso agir e fazer a minha obra. Você vê como é o Senhor? O Senhor então olha para o povo sofrendo, olha para o povo
agarrada sem a presença dele. Aí ele vai olhar novamente naquele meio do povo, deixa eu ver se eu vejo alguém, que pelo menos alguém está fazendo a minha vontade. Aí no versículo 2, então havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Olha que interessante a situação. O Senhor olha para aquele homem e sua mulher, que era estéril e não tinha filhos. Agora nós estávamos falando de um povo que desviou da presença de Deus. Que o Senhor pega aquele povo, então não que devolve, mas deixa eles livres, então quer fazer sua vontade, então vai e faz. E eles vão, então começam a seguir sem a presença de Deus, começam a andar sozinhos, conforme a vontade deles, e o Senhor então se ausenta. Aí os inimigos vêm e tomam posse da vitória, tomam posse da bênção. Mas o Senhor, Ele não se conforma em olhar para mim e olhar para você e ver que os nossos inimigos estão roubando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa bênção. O Senhor, Ele olha para mim, olha para você e quer ver em nós algo diferente. Quer ver em nós, porque Ele nos abençoou, segundo a palavra dEle, com todas as bênçãos. Não é com uma nem com duas, é com todas as bênçãos. Você e eu, nós fomos abençoados. Aí o Senhor olha então naquela tribo, na tribo de Dan, e encontra Manoá, um homem que talvez o coração dele, ele tentava fugir da aparência do mal, tentava fazer a vontade do Senhor, e o Senhor olhou para ele e se agradou. Eu vou usar este homem e vou usar esta mulher, que talvez nas orações dele, nas orações dela, eles não podiam ter filhos. Eles olhavam, as crianças para lá, para cá, e olhavam para a situação deles, ó Pai, muito obrigado, mas Senhor, quando for a hora do Senhor, o Senhor permitir, o Senhor achar que esse é o momento, Pai, olha para nós. Quem sabe aquela mulher, olha para mim. Você pediu para o Senhor orar para você nesta noite, lembra? Dos cânticos. Pediu para o Senhor, olha para dentro da minha alma, olha para dentro do meu ser. Aí o Senhor talvez olha para o Manoá e ele também faz a mesma oração. Poxa vida, como eu gostaria de ter um filho, né? E não posso ter filho. Aí o Senhor olha para aquele casal, é vocês que eu vou usar como canal de bênção, canal de vitória. E nesta noite o Senhor está te usando como canal de bênção, canal de vitória na sua família, meu querido. Mas aqueles dois ali, aquele casal, eles não tinham filhos. E o Senhor queria fazer o mal para mim. O Senhor queria fazer o agir dele acontecer. No versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Quem sabe lá no seu emprego, quem sabe lá no seu emprego, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, na sua vida, você tem mais serenidade na sua vida. Você não consegue produzir aquilo que você gostaria que acontecesse, aquilo que você gostaria de produzir, você não consegue produzir, porque você é estéril numa parte da sua vida. Olha só uma amplitude até onde a gente vai caminhando. A gente, quem sabe, a gente quer uma casa e não consegue uma casa, quer um carro melhor, não consegue um carro melhor, quer ter uma família abençoada, a gente vê que a nossa família patina, se enrosca, mas agora, hoje, nesta hora, o Senhor fala conosco: você era estéril, porque agora eu vou te dar vida, eu vou te dar uma vida na sua história. O Senhor vai escrever uma nova história no seu caminho, na sua jornada, assim como Ele vai escrever uma história na vida deste homem, na vida desta mulher. Então, amado, no versículo 4, diz a palavra do Senhor: agora, pois, guarda-te, que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Ou seja, o Senhor olhou para eles conseguiram chamar a atenção de Deus, e o Senhor Deus então preparou que o anjo fosse e falasse com ela, e o anjo dá uma orientação para ela: agora, pois, guarda-te, ou seja, separa a tua vida daquilo que não me agrada, porque aquilo que me agrada, eu quero que você faça, eu quero que você se prepare, eu quero que você se prepare, se consagra a sua vida para mim. E no versículo seguinte: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja
cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Deus nesta noite, quem sabe, vai nos dar uma direção, vai nos dar uma estratégia, um caminho diferente para nós seguir. Primeiro, separar a nossa vida daquilo que não agrada a Deus. Depois, colocar a nossa vida no caminho correto, no caminho certo, para seguir ao Senhor. E dentro desse caminho, aquilo que não tinha vida na minha história, na sua história, vai passar a ter vida. E eu digo para você, o que na sua história você gostaria que tivesse vida nessa noite? Qual é a história, meu querido, minha querida, que você olha para dentro de você e fala, poxa vida, essa minha história, ela não existe, mas eu quero que exista uma nova história na minha vida a partir de hoje, a partir de agora. E o anjo chega ali e fala, então, agora põe no versículo 7, por favor. No versículo 7 é o seguinte: porém disse-lhe, porque a mulher, ela vai e fala com o marido dela, conversa com ele. Então, vamos um pouquinho ali no versículo 6, eu queria adiantar um pouquinho mais aqui. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Olha só que interessante, no versículo 5, volta só um pouquinho, por favor. No versículo 5, ali está, porquanto o menino será nazireu de Deus. Alguém sabe o que é isso? Nazireu? Alguém? Sabe? Não. Vou falar para você que o nazireu é aquela pessoa. Isso, agora você chegou no que é aquela pessoa que ela separa a vida dela, ou por um período de tempo, aquele período de tempo, ela separa a vida dela com ele para fazer a vontade ou a obra de Deus. Isso é nazireu. Também nazireu, no caso deste menino que irá nascer, desde o nascimento até a sua morte, um menino separado segundo a vontade de Deus. Mas o Senhor espera que ele também faça a vontade de Deus. O Senhor espera que ele também faça a sua vontade. E a gente, olhando a palavra do Senhor, no versículo 7, que a mulher então tinha falado com o marido dela, porém ela volta lá, e eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, ou seja, separadas do mundo, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Todos os dias o menino será aquele escolhido e separado para fazer a vontade de Deus. Mas essa vontade é do Senhor. Essa vontade é do Senhor. Você e eu nascemos segundo a vontade do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele já havia me escolhido, havia te escolhido também, meu querido, minha querida. Só que no meio do caminho, o Senhor, Jesus, Ele entrega a vida dele por minha causa, por minha vida e por sua vida. Só que no meio do caminho, o que a gente faz? A gente sai fora do caminho. No meio do caminho, todos nós, o mundo todo, foi por esse mundo que Jesus ele veio ao mundo e entregou a vida dele. Mas olha quantas pessoas tem na igreja hoje. Você vê? Todos nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, seguirmos o conselho, o ensinamento e praticarmos a vontade e a obra de Deus. Só que no meio do caminho, o homem, o ser humano, o ser, ele então desvia no caminho e começa a fazer a sua própria vontade. Ele começa a fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que está certo. Mas na vida de Sansão, que é o menino que vai nascer, tem uma promessa na vida dele. Tem uma promessa na vida dele. E a gente vê na palavra do Senhor que no versículo 26, versículo 26, a palavra de Deus traz então uma revelação para a glória do Senhor. E
Hã? Não tem? Deixa eu ver aqui no YouTube. 24. Provavelmente 24, isso mesmo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor desde o nascimento. Eu e você somos escolhidos por Deus para ser abençoados. Desde o nascimento, desde o ventre, o Senhor Jesus, Ele pega e entrega a vida dele por mim e por você. Se por algum motivo, meu querido, minha querida, você tem se desviado no meio do caminho, você que já é de Deus, você que já é do Senhor, meu querido, que nesta noite se complete esta palavra, a palavra de Sansão na sua vida. Depois teve esta mulher um filho e o chamou de Sansão, ou seja, forte. Você é forte por Deus. Você é forte porque Deus está contigo. E aleluia, em nome de Jesus. E o menino cresceu. Olha só, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, e o Senhor o abençoou. Na sua jornada, na sua vida, você tem crescido, você tem desenvolvido, e o Senhor tem te abençoado, meu querido, minha querida. O Senhor tem te abençoado todos os dias. Vamos tornar a reconhecer esta bênção de Deus, que somos escolhidos do Senhor, e fazer e praticar a cada dia mais a vontade do nosso Senhor. Agora, aquele casal que não podia ter filhos, aquele casal que não podia, que não tinha, faltava algo na vida deles, agora não falta mais nada, porque aquela família estava completa, o homem, uma mulher e um filho. Agora imagina a alegria deste casal, imagina a alegria deste casal, porque Deus havia escolhido eles para ter um filho que seria segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. E o Senhor a cada dia, meu querido, Ele tem escolhido a você para fazer a vontade dEle, fazer a vontade do Senhor. Glória a Jesus. E a gente vê que esse menino, mesmo tendo a bênção de Deus, olha no versículo, no capítulo 14, desse mesmo capítulo, nós estamos no capítulo 13, onde a gente viu que o povo estava sofrendo, estava entregue na mão dos inimigos por 40 anos. Alguém sabe me dizer nesta noite? Este menino foi escolhido, essa mulher, este homem foi escolhido por Deus para gerar este menino, ou seja, eles foram abençoados. Mas qual seria a finalidade desse menino vir ao mundo? Existe no reino rei, existem os governadores, existem os juízes, existem os serviçais, mas Sansão, ele seria o que naquela terra? Alguém sabe? Ele veio para julgar. E quem julga hoje? É o quê? Juiz. Sabe por quê? Porque o povo estava sofrendo. O povo já estava sem um líder, estava sem alguém escolhido por Deus, porque não estava fazendo a vontade do Senhor. Mas o Senhor, nesta noite, Ele te escolhe, meu querido, minha querida, para ser alguém precioso e valoroso para Deus. Ele te escolhe nesta noite. E em nome de Jesus, você e eu somos escolhidos do Senhor. Mas esse menino, no seu crescimento, no versículo 1 do capítulo 14, ele desce Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus. Olha só, ele desce numa cidade, a cidade do inimigo, ali o inimigo está lá. Ele vai lá, ele dá uma rodeada, dá uma passeada por lá. E quantas vezes, meu querido, minha querida, a gente sai da presença de Deus, sai da vontade do Senhor e vai na terra do inimigo. A gente pisa na terra do inimigo e a gente olha lá na terra do inimigo algo que nos agrada. Não é assim? Foi assim que Sansão ele fez. O Senhor queria que ele seguisse a orientação dos pais e ele não seguiu. Olha o que vai dizer, meu querido, nessa noite, a palavra do Senhor. Sansão, ele foi escolhido por Deus, tinha a bênção de Deus na vida dele, mas a bênção do pai e da mãe, a gente não pode se esquecer. E ele pega então, desce aquela terra, desce aquela cidade e olha lá,
Ele olha lá, uma linda jovem. Ele olha e vê uma linda jovem. O que ele faz, meu querido? Sabe o que ele faz? Ele olha, ele volta correndo lá para a casa do pai dele, da mãe dele. Ele volta correndo lá. Chegou lá e disse assim: olha, subiu e declarou primeiro que os inimigos, olha, presta atenção nisso, os nossos inimigos estão, ó, para baixo dos nossos pés, meu querido. Olha como essa situação aqui, olha, nessa mesma palavra aqui, ó, versículo 2: e subiu e declarou ao seu pai, porque ele estava lá embaixo, na terra do inimigo. Então não pise na terra do inimigo, viva na terra do vitorioso, Criador dos céus e da terra. E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Ele chega lá e fala para o pai e fala: mano, olha, eu vi uma jovem lá, eu amei aquela jovem, coisa linda mesmo. Mas pai, mãe, vai lá para mim, chega lá na casa dele, na casa do pai, da mãe dela, e pede ela para mim lá, eu quero ela para mim. Aí vai o pai e a mãe dá um conselho para ele no versículo 3. Vamos ver se é esse versículo. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos teus, daqueles incircuncisos? Olha só a pergunta. O pai olha, a mãe olha para o filho: você vai lá na terra dos filisteus, na terra dos nossos inimigos, e olha lá uma jovem, e você deseja a jovem dos nossos inimigos? Será que na nossa casa, na casa dos nossos irmãos, não tem nenhuma que te agrada? Mas o abençoado do filho e da filha, quando é para ser desobediente, quando é para ser desobediente, sabe o que ele faz? E disse Sansão a seu pai: tomai-lhe esta, porque ela agrada aos... Deixa eu dizer mais uma coisa, presbítero. Quando a gente dá um conselho para o filho, porque a gente quer ouvir ele, aí ele vai e torna tudo ao contrário. Mas sabe, meu querido, eu não quero resumir essa palavra, eu vou adiantar um pouquinho mais. Tudo tem um preço quando a gente não aceita o conselho. E quantas vezes o nosso Pai Celestial, na igreja, na casa de Deus, nos aconselha dia após dia para a gente fazer a vontade dele, seguir a palavra dele, seguir o caminho dele. E o que a gente faz? Que nada, isso foi o pastor e do Espírito Santo. Talvez você está sozinho, está sozinha, mas meu querido, dê a mão para o irmão que está ao seu lado aí. Sabe por quê? Porque ele faz parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Cristo. Feche teus olhos. Soberano Deus e amado Pai Celestial, agora nós oramos, meu Pai, em favor da família, Senhor. Agora nós oramos, ó Pai, em favor da família, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, eu oro em favor da minha esposa, Pai, que é a minha vitória, que é a minha bênção, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero reviver com ela cada dia uma nova história. Eu quero reviver com ela uma nova história, Senhor, em nome de Jesus, porque a história foi o Senhor quem escreveu, Pai, que na minha vida a marca do sangue de Cristo. E eu quero, Pai, continuar sendo vitorioso, uma vitoriosa, continuar sendo, meu Pai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vitorioso e vitoriosa. Então, em nome de Jesus, meu Pai, cura, Senhor, este casamento ferido, cura, Pai, o coração dessa mulher, cura o coração deste homem, Senhor. Mas, meu Pai, a vitória, a marca de Cristo está na vida dele, está na vida dela, Senhor. E sabe aonde está, meu Pai, os nossos inimigos? Está agora debaixo dos nossos pés. Está debaixo dos nossos pés, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Senhor. Que todo o Teu povo, que todas as famílias, meu Pai, continuem sendo vencedoras, sendo vencedores. Cada um de nós, ó Pai, continuamos guerreando, continuar, meu Pai, nessa guerra, mas uma guerra, Pai, que nós
nós sabemos que no final, Senhor, quem vai julgar esta causa, Senhor, é o Senhor Jesus. E nós, meu Pai, vamos cantar, continuar cantando o hino da vitória, o hino da bênção, em